Oi, pessoal. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Espero que todos estejam bem. Sempre muito bom vir até aqui, né? Encontrá-los. Vocês estão notando que eu estou querendo mostrar meus vasinhos ali, né? Aí, como eu tenho só esse cantinho aqui que é diferente para a luz e a minha mesa fica aqui, aí eu mudo de vez em quando a decoração. Mas eu faço isso com muito carinho, viu? Para vocês. Então, moçada, nós estamos aí com um trabalho em execução, né? Muitos já me entregaram. Fiquei muito feliz com o resultado. Vocês estão muito bacanas, assim, muito comprometidos e estão ficando muito bons em gravação de vídeos, né? Nessa retórica, porque o vídeo tem uma coisa interessante que você ouve a sua própria voz, você, né, te vê. Então, o áudio também é bom, porque você se ouve, né? Lógico que o texto é brilhante também. Enfim, né? Eu estou muito feliz. Eu já vou lançar as notas até esse fim de semana, tá? E já vou lançar na segunda-feira uma próxima avaliação aí, porque a gente já entra quase que em junho, né? Já de primeiro, na segunda-feira, e mais uma atividade avaliativa. E logo depois a gente vem com as semanas, né, também com a semana institucional de avaliação, que vai aí, eu acredito que eu vou marcar para entregar naquela época, né? Mais para frente um pouquinho, tá? Vamos lá então, né? Hoje, a aula passada, nós falamos sobre os sujeitos da relação jurídica, né? E vou só para lembrá-los aqui, nós vimos que podem ser sujeitos da relação jurídica. Eu vou trazer sobre o primeiro prisma, porque daqui a pouco eu vou falar sobre um segundo, né? Mas as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Comentamos que a pessoa natural ela passa a ter personalidade jurídica. Quando a gente diz que ela tem personalidade, é porque ela pode ser sujeito de direitos e obrigações, essa aptidão para poder, adquirir direitos e deveres na ordem jurídica interna brasileira, né? E que se dá a partir do nascimento com vida para a pessoa natural. E é lógico que o nascituro, que é o bebê que está sendo gerado, ele tem os seus direitos resguardados, né? E assim que ele nascer com vida, que faz prova pela respiração, ele acaba também deixando de ser uma expectativa do direito e passa a ser um sujeito de direitos e obrigações. Uma coisa que eu comentei, que eu queria deixar bem claro, é que é, o ser humano, quando ele nasce, né, e que ele, naquele momento ele tem personalidade, que naquele momento ele é pessoa, ele natural, ele é sujeito, né, para o direito, não quer dizer que ele já possa exercê-los, porque como ele nasce, ele é bebê, né, não tem como, com 3, 4, 5 anos, 6 anos, a pessoa sozinha exercer os atos, comprar, casar, vender, testar, né? Então nós não estamos falando disso, que é a capacidade de fato, e sim dessa capacidade de direito, que é essa aptidão para poder ser sujeito. Qualquer pessoa pode, indistintamente, conforme o artigo 1º do Código Civil, que traz o princípio da igualdade civil, né? Então, quando a gente fala de pessoa natural, nós estamos falando do ser humano individualmente considerado, que passa a ter essa personalidade a partir do nascimento com vida. E essa personalidade termina com a morte. Então, a morte é o momento em que cessa, né, a pessoa essa capacidade de ser sujeito de direitos. Tanto que depois que a pessoa morre, tem lá os seus direitos fundamentais garantidos, tem o direito sucessório, mas ela mesma não pode fazer parte de contrato nenhum e ela também não pode fazer parte de nenhuma relação jurídica, porque ela não pode se interagir com outras pessoas, né? E comentamos na aula passada também, entre as formas, né, de fim de personalidade, eu comecei a falar sobre a capacidade de fato, né?
Essa capacidade de fato da pessoa natural é essa capacidade de exercício dos atos da vida civil. Então, conforme nós examinamos e falamos na aula passada, né, a personalidade jurídica ela consiste nessa aptidão para possuir direitos e deveres, né, que é a capacidade de direito que a ordem jurídica reconhece aí a todas as pessoas, mas não quer dizer que todas as pessoas têm a capacidade de fato, que é a capacidade para o exercício dos atos da vida, né, civil. Então essa capacidade de fato, ela consiste nessa aptidão que é reconhecida à pessoa natural para exercitar os seus direitos e deveres, né? Enquanto a personalidade jurídica se estende aí a todas as pessoas incondicionalmente, né, e se refere aí à fruição de direitos e aquisição de deveres, a capacidade de fato ela está condicionada aí a vários requisitos, né, que a legislação apresenta e se refere também à possibilidade da pessoa praticar os atos da vida civil, tá? Bom, outra coisa que também nós chegamos a comentar é que a incapacidade de fato ela se divide em absoluta e relativa. Vamos fazer um parênteses. Quando é que a pessoa, vou fazer duas perguntas. Quando que a pessoa natural pode ser assim denominada, né? O ser humano pode ser chamado de pessoa natural? Então, quando ele nasce com vida, que ele adquire personalidade jurídica, passa a ser sujeito de direitos, tem capacidade de direito. A segunda pergunta, quando é que a pessoa, que já é pessoa natural, né, o ser humano, quando é que ela tem a capacidade de fato, que é a capacidade para exercer os atos da vida civil sozinha? Aí tem um artigo no Código Civil, que é o 5º, lá no caput, que diz que a minoridade cessa aos 18 anos completos. Aqui tem uma coisa tão interessante sobre essa coisa dos 18 anos completos, vocês não vão rir não, hein, moçada? Mas é o seguinte, quando eu faço aniversário, hoje é meu aniversário e eu estou completando 18 anos, amanhã eu já estou na casa dos 19. Ou seja, no meu aniversário, eu não estou começando os 18, eu terminei os 18 anos, eles são completos, e eu começo e entro na casa dos 19, no dia do meu aniversário de 18, no outro dia eu entro na casa dos 19. Por que isso, né? Porque a gente começa a contar a partir do zero, né? Então, quando eu tenho 1 ano, eu completei 1 ano, então eu tenho 1 ano completo. Aí, no outro dia do meu aniversário, eu entro na casa dos 2, passo 2 anos e tenho 2 anos completos. Então, o Código Civil, ele traz, às vezes, algumas diferenças, assim, em questão de nomenclatura, de falar 18 anos completos, 16 anos incompletos, então é interessante vocês saberem disso, tá? Então ele fala que a menoridade cessa aos 18 anos completos. Então toda pessoa, quando ela tem 18 anos completos, né, ela já é capaz, tem essa capacidade de fato, né, para exercer os seus atos da vida civil sozinha, sem precisar de representação, né? Bom, enfim, mas a pergunta é, e as pessoas menores de 18 anos, elas têm capacidade de fato quando? Então, esse artigo 5º do Código Civil, ele traz 5 possibilidades da pessoa ser menor de idade, né? Mas já ter capacidade de exercício, porque a lei permite. Então, só para vocês terem uma ideia, a primeira possibilidade é quando os pais vão até um cartório de notas e emancipam os seus filhos por meio de um instrumento público quando ele tem 16 anos completos. Aí ele não passa com a emancipação a ter 18 anos. Não, ele continua tendo 16, só que ele passa para a condição de ser capaz
de exercer os atos da vida civil sozinho, ou seja, os pais entendem que ele já está pronto e que ele poderia exercê-los sem a representação dos pais, né? O casamento é uma outra possibilidade. A pessoa, ela, quando ela casa, ela naturalmente está emancipada civilmente. Então, ou seja, se ela casa com 17 anos, que ela precisa, né, da anuência dos pais para o casamento, mas com o casamento ela já passa a ter, se ela tem menos de 18, a ter aí aptidão para exercer os atos sozinha, né? E nós temos as pessoas que colam grau, né, em ensino superior, e um pouco em desuso, né, esse artigo, porque nós quando a maioridade era aos 21 anos, lá no Código Civil anterior fazia até sentido, porque muita gente até fazia algum curso superior e se formava antes dos 21. Aí, com a graduação, com a colação de grau, o ensino superior, ela acabava se emancipada. Mas hoje ninguém mais faz aí, né, salvo algumas exceções, cola grau antes dos 18 anos. Então, ou seja, com 18 anos ela já está emancipada, né? Quando ela passa num concurso, né, que ela passa a ser um servidor público efetivo, também em desuso, porque como os empregos, os concursos públicos têm uma idade mínima de 18 anos, não tem idade máxima, mas tem idade mínima de 18 pela Constituição, e 18 é a data da maioridade, então ela acaba, né, usando aí os 18 anos, já está apto para exercer os atos. E quando ela se estabelece comercialmente antes dos 18 anos, e aí se ela tem algum comércio, né, que ela já exerce depois, entre os 16 e os 18, ela é emancipada também para exercer os atos sem precisar da representação dos seus pais. Mas a pergunta é, e quando a pessoa não é emancipada, tem menos de 18, ela é considerada incapaz de exercer os atos sozinha, né? Ela é capaz de adquirir direitos e deveres na ordem civil, né? Ela tem capacidade de direito, mas ela não tem o que se chama capacidade de fato. E aí a gente diz que ela é incapaz. São duas espécies. A incapacidade absoluta, que o artigo 3º do Código Civil diz que são os menores de 16 anos, esses precisam ser representados pelos seus pais, na falta deles, pelo tutor, e o tutor, moçada, é uma pessoa próxima da família, né? Que o juiz nomeia. Então, na falta dos pais, os pais faleceram ou perderam parte do poder, né? E aí ele nomeia a avó, nomeia um irmão para poder ser o tutor, representá-lo, agir em nome dele civilmente. E temos os relativamente incapazes, que são aqueles entre 16 e 18 anos, e pessoas que estão em situação aí de não terem o total discernimento para os atos da vida civil, que precisam ser assistidos pelos seus representantes, que podem ser os pais, ou se essas pessoas que têm aí, né, uma falta de discernimento forem interditadas, aí nomeia-se lá no processo de interdição um curador, que também é uma pessoa muito próxima, alguém que pode ser inclusive seus próprios pais, né? Que sejam nomeados curadores para aquelas pessoas que não têm discernimento, que são relativamente incapazes e que passaram pela interdição e precisam de pessoas para assisti-las nos atos da vida civil. E não tem essa capacidade de fato sozinha ainda, né? E eu até tinha comentado que o surdo, o mudo, né? Eles, como eles têm discernimento, eles são capazes, né? É possível, por lhes faltar, né, algum sentido,
é que eles escolham aí duas pessoas de sua confiança para ajudar-lhes, né, na tomada de decisão. Criou-se o instituto depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é chamado de tomada de decisão apoiada, né, que conforme pessoas sintam, né, necessidade de ser acompanhada por pessoas da sua confiança para a prática dos atos, ela pode nomeá-las, tá? Bom, então, moçada, tudo bem até aí? Vamos lá. E agora, hoje, nós vamos falar de pessoa jurídica, né? Nós não tínhamos mencionado primeiro as pessoas naturais e agora também podem ser sujeitos às pessoas jurídicas. Eu queria fazer aqui pedir permissão para dar um exemplo, porque acho que vai ficar mais fácil, mas depois, daqui a pouco, vocês vão entender por que eu fiz isso. O que é pessoa jurídica? Pessoa jurídica, ela, ela não é o ser humano, lógico, né? Então, ela é um ente coletivo, ela tem uma abstração, ela não existe fisicamente, ela só existe juridicamente, né? E eu costumo fazer uma brincadeira, assim, até para vocês guardarem isso. Vamos imaginar que um grupo de pessoas se reúna, né? A, B, C e D, e querem aí criar uma empresa. Uma que vai, por exemplo, vender sanduíche, comercializar, fabricar, né, sanduíches naturais e comercializá-los. Então, tem duas atividades aí. Essas pessoas se reúnem para fazer essas atividades e elas acabam criando aí um documento chamado de ato constitutivo, que vai mencionar qual é a função de cada um nessa sociedade que eles estão criando, né? E aí eles pegam esse documento, que é o ato constitutivo, vão até o cartório de registro de pessoas jurídicas ou até a junta comercial, vão até lá e carimba ali a junta comercial ou o cartório, e naquele momento que ele carimba, né, o registro, aí nasce a pessoa jurídica. Tá certo que hoje é tudo feito de forma digitalizada, você manda os documentos e ele te manda ali um documento de registro, não tem carimbo mais, né, mas antigamente existia efetivamente um carimbo, né? E naquele momento em que ela te manda o número do registro, naquele momento nasce a pessoa jurídica. Então, a pessoa natural, ela nasce do nascimento com vida. O ser humano passa a ser pessoa natural quando ele nasce com vida, portanto, passa a ser sujeito de direitos. E a pessoa jurídica, como ela não nasce com vida, porque ela não é um ser humano, então ela nasce no momento em que o registro do ato constitutivo dela for registrado no órgão competente, que é a junta comercial, ou, em alguns casos, no cartório de registro das pessoas jurídicas, tá? Então, a pessoa jurídica, moçada, ela é uma construção que é elaborada pela ciência do direito, né, em decorrência aí até da necessidade social de criação, né, de entidades que são capazes de realizarem aí determinados fins, né, que não são alcançados normalmente pela atividade individual isolada. Então, uma das questões complexas, né, que a doutrina acusa no tocante às pessoas jurídicas é precisa a sua natureza jurídica, é a de precisar a sua natureza jurídica, né? Então, entre as principais concepções, destacam-se as seguintes, né? Nós temos uma teoria chamada de teoria da ficção. O principal doutrinador, né, que é expositor aí dessa presente teoria, ele partiu da premissa de que personalidade jurídica é um atributo próprio, né, do ser que é dotado de vontade, e como as pessoas jurídicas elas criam
e carecem, né, de arbítrio, elas não têm essa vontade, então segue-se, né, que a sua personalidade aí é admitida como uma ficção jurídica. E é o que eu falei, ela só existe abstratamente. Né? A pessoa jurídica, a sede da pessoa jurídica, o local em que ela exerce as suas funções, é um bem imóvel que pertence ali ao imobiliário dela, né? Mas não é ela. Ela é um ser, um ente abstrato, um ente que não tem concretude, né? E nasce, né, ali daquele registro. A segunda teoria é a teoria do direito sem sujeitos. Né? A essência da pessoa jurídica, moçada, ela localiza-se, né, em uma distinção de natureza patrimonial. Então, haveria duas categorias aí de patrimônio, a pessoal e impessoal. Né? Enquanto o patrimônio pessoal, como o seu nome próprio indica, né, ele pertence aí a um determinado fim, né, gozando aí para isso de proteção jurídica, a impessoal ela carece, né, de dono, né, e o seu vínculo prende-se à realização aí de uma proteção jurídica. Tá? Então, a crítica que se faz a essa presente concepção é que não é possível haver, né, direito ou dever desvinculado aí de um titular, pois significa o poder agir conferido aí a alguém e todo dever pressupõe aí um obrigado. E a teoria realista, as teorias realistas, né, que sob a denominação genérica de teorias realistas, elas agrupam-se em diversas concepções, né, que apresentam como um denominador comum o entendimento aí de que a pessoa jurídica não constitui uma ficção, mas uma realidade, e desvinculam a personalidade jurídica do elemento vontade. Então, nós temos essas teorias que definem aí o que é pessoa jurídica, a sua natureza jurídica, né? E entendendo que ela o nosso direito entende que ela, os doutrinadores, mais que ela seria aí uma ficção jurídica no sentido de que lhe falta é, essa concretude, né? Por ela ter uma abstração, por não ter nada físico como o ser humano é a partir do registro que nasce sua personalidade jurídica, mas essa pessoa jurídica ela também tem vontade, lógico que só que manifestada por meio dos seus representantes, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a classificação das pessoas jurídicas. Enquanto o conceito de pessoa jurídica é de natureza universal, né, a sua classificação ela completa é, e varia, né, de acordo com vários sistemas jurídicos. Tá? A principal classificação é uma projeção da maior divisão do direito positivo, que existem pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Né? As pessoas jurídicas de direito público se dividem em duas, que são pessoas de direito público externo e as de direito público interno. As de direito público externo são as organizações internacionais, OEA, FAO, ONU, entre outras. E as de direito público interno, que englobam aí, né, consoante o disposto do artigo 41 do Código Civil, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, né, as autarquias, entre outros, tá? Essas pessoas jurídicas, moçada, vocês vão estudá-las em uma disciplina específica chamada Direito Administrativo, que não é muito o momento de nós aprofundarmos
mais nessa classificação. A classificação que mais nos interessa no momento, até para que vocês estejam preparados aí para o segundo período, é das pessoas jurídicas de direito privado, né, que são previstas pelo artigo 44 do Código Civil. Elas dividem-se em associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada, que é a chamada EIRELI, tá? Bom, e para fechar a aula de hoje, eu vou trazer uma outra ideia desse conceito de relação jurídica que nós começamos na aula passada, né? E para dizer que a relação jurídica, ela faz parte aí do elenco dos conceitos jurídicos fundamentais, né? E constitui, inclusive, um ponto aí de convergência de vários componentes do direito. Então, a sua compreensão, né, é elemento-chave, tá, para o conhecimento da teoria geral do direito, de introdução ao estudo do direito. Nela, né, se entrelaçam aí fatos sociais e normas jurídicas. Então, é no quadro amplo das relações jurídicas que se apresentam aí os sujeitos de direito e se projetam aí direitos subjetivos e também deveres jurídicos, tá? Bom, como é que se forma a relação jurídica? Nós já tínhamos comentado de sujeito, objeto, fato e norma, né? Mas vamos ver aqui a ideia, né? As relações de vida, elas formam-se, né, em decorrência de determinados fatores que aproximam os homens e os levam ao convívio, conforme nós comentamos. Tais fatores, moçada, são de natureza fisiológica, econômica, moral, cultural, recreativa, entre outros, né? E a necessidade que o homem possui aí de suprir, né, as suas várias carências o induz aí à convivência, né? E é pela vida associativa que obtém aí os complementos indispensáveis, né, à sua sobrevivência, à satisfação de seus institutos básicos, ao conhecimento das coisas e da própria natureza. Então, são as relações intersubjetivas entre sujeitos, né, que formam aí o suporte ou a matéria das relações de direito. Tá? Então, quando essas relações de vida elas repercutem, né, no equilíbrio social, não podem permanecer sob o comando aleatório das preferências individuais. Nessa hipótese aí é mistério aí a regulamentação jurídica, né? Por isso que a norma é um dos elementos, uma vez subordinadas aí ao império da lei, as relações sociais elas acabam ganhando um qualificativo jurídico, tá? Bom, integram a relação jurídica os elementos sujeitos, né, que são pessoas naturais e jurídicas, só que nós vamos trazer uma ideia agora desses elementos como sujeito ativo e sujeito passivo, tá? Além do vínculo de atributividade e do objeto. O sujeito ativo, que pode ser tanto uma pessoa natural quanto uma pessoa jurídica, é a pessoa que na relação ela ocupa uma situação ativa, né? Ela é o portador do direito subjetivo que tem o poder de exigir do sujeito passivo o cumprimento do dever jurídico, tá? Eu vou explicar isso com calma por meio de um exemplo. E o sujeito passivo é o elemento que integra a relação jurídica com a obrigação de uma conduta, né, ou uma prestação aí em favor do sujeito ativo. O sujeito passivo é o responsável pela obrigação principal e o sujeito ativo e o sujeito passivo apresentam-se sempre, né, em conjunto aí nas relações jurídicas. Um não pode existir sem o outro. Vamos dar um exemplo de um contrato de compra e venda, né? Vamos imaginar que o vendedor seja uma pessoa jurídica e o comprador uma pessoa natural.
O vendedor, ele é uma pessoa jurídica, mas é um sujeito ativo. Por quê? Porque ele está numa condição, né, de poder exigir da pessoa natural o cumprimento da obrigação de pagar o preço do bem adquirido. E, por outro lado, ele também pode ser um sujeito passivo, porque ele tem uma obrigação de entregar o bem que foi adquirido. Já a pessoa natural, que é o comprador, ele pode estar numa situação de sujeito ativo, porque ele tem uma obrigação de pagar, né? É, desculpa, de sujeito passivo, que ele tem uma obrigação de pagar em dinheiro aí o que ele adquiriu, mas ele também está numa condição de sujeito ativo, que é o de exigir a entrega da coisa, tá? Então, é bom, nós vamos fazer uns exercícios depois, vocês vão ficar bem craques nisso. Esse vínculo de atributividade é um vínculo aí que confere, né, a cada um dos participantes da relação jurídica esse poder aí de pretender ou de exigir alguma coisa, né, um objeto aí determinável ou indeterminável, tá? E o objeto que nós vamos estudar na próxima aula, né, da relação jurídica, recai sempre aí sobre um bem que pode ser patrimonial ou não patrimonial, e aí na próxima aula a gente volta falando sobre isso, tá? Moçada, eu vou chamá-los aí, fazer um convite de Zoom na segunda-feira, para a gente tirar as dúvidas, estudem aí esse fim de semana, terminem os trabalhos, qualquer dúvida podem me chamar quando quiserem, tá? Estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus, estou com muita saudade, até bem breve. Beijos.